Rádio Muriel apresenta Psicologia do Dia a Dia. Goza, a gente vai falar de um assunto interessante, né? Um assunto que está nas redes sociais, que é o ECA Digital, né? O ECA Digital, só para a gente contextualizar, eu sempre falo isso, é a adaptação do Estatuto da Criança e do Adolescente para o mundo online. Ele busca proteger crianças e adolescentes também na internet, garantindo segurança contra riscos como cyberbullying, exposição excessiva a conteúdos inadequados. Na prática, reforça o papel dos pais, das escolas, das plataformas digitais na orientação e proteção dos jovens no ambiente virtual. Inclusive, um comentário dessa semana que a gente já até noticiou, já está vigente, mas algumas plataformas ainda não se adaptaram. Goza, eu quero saber de você qual que é o comentário, qual que é a reflexão de hoje sobre esse tema. Bom, Marcelo, primeiro que é um avanço, né? É inegável. Os desdobramentos virão com o tempo e dependem de a gente se manter como sociedade mobilizado para fazer cumprir. Né? Porque é uma lei, ela é importante, ela foi bem construída, ela contou, né, com as sugestões, as solicitações, as determinações de pessoas, estudiosos que entendem do que é necessário, do que é importante. Então, o que a gente precisa agora é fazer valer, né? Fazer valer a lei. Hoje de manhã, quando eu estava descendo, eu desço a pé, e andar a pé é muito bom para a gente pensar, né? Eu estava descendo a pé e estava pensando, os caras que criam, né, as plataformas, os filhos deles não têm acesso. Eles não deixam. Né? Então, eles têm consciência de que isso não é necessário e nem saudável. Porque para os deles, não. Para os filhos deles, não. Eles matriculam os filhos em escolas sem o uso das telas, das tecnologias. Por quê? Porque eles sabem como isso foi feito. Eles sabem o potencial disso. Só que isso dá muito dinheiro. E dinheiro, infelizmente, é a mola mestra do mundo. Então as pessoas passam por cima de preceitos éticos por causa do dinheiro. Então a nossa expectativa com essa lei é que a gente consiga incrementar, né, a implementação dessa lei, que a gente faça valer, que muitas outras vozes se juntem às vozes da doutora Vanessa Cavalieri, da Sheili, do doutor Daniel Becker, de tantos outros brasileiros. Tem uma jovem que eu conheci num congresso, o nome dela é Sharon Mendes. Ela é bióloga, neurobióloga, e ela também vem fazendo um trabalho. Acho que se as pessoas se interessarem, podem procurá-la nas redes sociais, Sharon Mendes. E ela vem fazendo um trabalho de mostrar os riscos, mostrar as soluções. E a gente precisa que muitas outras vozes se juntem a essas. É isso que eu humildemente estou fazendo aqui. Me juntar a essas vozes para chamar a atenção dos pais. Eu envio para os pais, mães dos meus clientes, crianças, pré-adolescentes, adolescentes jovens, né, com menos de 16 anos, todos os vídeos, todas as coisas que eu acho interessantes, importantes, né, sobre isso. O que o tempo de tela destrói? Agora, um pouco antes de sair para cá, eu tive uns minutinhos, estava vendo o Dr. Daniel Becker,
que é um pediatra, ele tem uma página Pediatria Integral, ele falando assim, que esse tempo de tela está derretendo o cérebro das crianças e dos adolescentes, e que as plataformas sabem disso. Então, elas precisam ser cobradas nesse nível. Eu espero que a gente consiga. Né? Não da noite para o dia, não tenho a expectativa de um milagre, né? Mas eu espero que a gente não desista, que a gente não descanse na lei escrita e a gente trabalhe para que a lei escrita seja a lei vivida. Eu espero que a gente faça isso. Como que as coisas são interessantes, né? Quando não havia internet, né? Quando não havia internet, não tinha celulares, né? Não tinha tela, as pessoas liam revistas, liam jornais, as pessoas se encontravam. A gente lembra, você deve lembrar muito bem os pontos que já tiveram em Muriaé, aqui embaixo na Barão do Monte Alto, ali na década de 80 e 90, ficava cheio de pessoas. Aí teve o Bar da Eriquinha, que você via muita gente. O Bar da Eriquinha, onde que é agora ali acho que é o INSS, né? Ali tem umas lojas ali. Foi ali, se encontravam muitas pessoas. Não existia, o celular ainda estava começando, então as pessoas dialogavam mais, batiam papo, né? Exercitavam a mente. As pessoas se visitavam. Exatamente, se visitavam. E agora, como é que fala assim, a tela, ela está destruindo os adolescentes. Já tem criança e adolescente como é que fala? Com abstinência de tela. Isso é muito sério. Burnout digital. Hein? Burnout digital. Tem um estudo falando que em 2026 muitas crianças serão internadas em clínicas psiquiátricas por quadros de extrema ansiedade, né, de extrema impulsividade, agressividade, por causa das telas. Isso é muito sério, né? Eu li recentemente um livro, Aconteceu com a Minha Filha. Esse livro foi uma indicação do ministro Flávio Dino, né? E um amigo me presenteou com esse livro, porque sabe do meu interesse. E ele conta toda a história da filha a partir de 12 anos e do extremo de interná-la numa clínica psiquiátrica antes dos 15 anos, porque ela não conseguia ficar sem o celular. E ele não era um pai ausente, era um pai viúvo. Ele não era um pai ausente, ele não era um pai autoritário, ele não... Mas as coisas... nós educamos crianças digitais sendo analógicos. Então nós não alcançamos todos os segredos, todos os escondidos, né, que estão ali. Todo dia eu leio, eu ouço alguém falando: você não deixaria o seu filho de 9 anos, de 10 anos, sozinho na Praça da Sé, em São Paulo, ou nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, ou né, você na Praça 7, em Belo Horizonte, você não deixaria. Como você deixa seu filho sozinho no celular? Não é? Porque ali estão muitas coisas além do que está, né? Do que as coisas que estão na Praça da Sé, nos Arcos da Lapa, na Praça 7, na Rua Alfeld. Na internet estão coisas que nem nesses lugares estão. Né? Estão coisas que publicamente ninguém mostraria, mas que na internet elas estão e estão acessíveis. Né? Então, a gente espera que essas regras, né, do ECA digital sejam cumpridas, que tenha uma verificação real
de idade. Né? E aí um cliente meu ontem, um adolescente, porque eu estou discutindo esse assunto com eles, ele é menor de 15 anos, e aí ele falou assim, mas já tem plataforma vendendo identificação comprovada. Nossa, ou seja, dificultando mais ainda, né? Já tem plataforma vendendo a comprovação. Identificação comprovada. Uhum. Né? Então, você, Marcelo, maior de idade, faz a comprovação e tal, e vende o seu código assim, para um menor. Ou seja, é uma pessoa adulta sem consciência, né? Uma pessoa adulta cometendo um crime. Eu estou falando sem consciência, eu fui leve, né? Cometendo um crime. Uma pessoa adulta cometendo um crime. E aí ele mesmo, o adolescente mesmo, falou assim, ainda o negócio nem entrou em vigor, já tem um jeito de burlar. Sim, eu vou fazer até um paralelo com uma coisa que acontecia na minha época de adolescente. Os meninos queriam aprender a fumar e não tinham idade para fumar. Aí o que eles faziam? Ele pegava um colega que já era maior de idade, o colega ia lá, comprava uma cigarra e tá aí. É a mesma coisa. Só que o cigarro se denuncia rapidamente, né? Por causa do cheiro e tal. E as coisas que a criança fica exposta não se denunciam. Não se denunciam rapidamente. Elas vão se denunciar, né? Mas elas já terão ido longe demais. Né? A juíza Vanessa Cavalieri falou ontem dos estudos, né? Do acompanhamento que ela faz no protocolo Eu Te Vejo dela, né? Assim, o tanto de crianças mutiladas, automutiladas, nos atendimentos de hospitais, de UPAs, né? o tanto, crianças pequenas, né? É um adoecimento das pessoas, das relações, dos objetos, né? O meu objeto de desejo, né? Assim, aquilo que eu desejo na vida é completamente inadequado para a minha idade, para o lugar que eu deveria ocupar, né? O meu objeto de desejo como adulto tem que ser um outro adulto, não pode ser uma criança, né? Não pode ser uma cena real de tortura. Mas tem sido, né? Estamos adoecendo como sociedade e as nossas relações estão adoecendo, e quem paga o preço mais alto é a criança e o pré-adolescente. A criança, ela tem que receber informações de coisas de criança, né? As redes sociais, elas deveriam ser como um livro didático de escola. Você só tem acesso a isso aqui. É isso aqui para sua idade. É assim que deveria ser feito. Por exemplo, quando eu comecei a consumir internet, mas é lógico, eu já tinha tido uma formação, eu já estava formado. Quando eu conheci um celular que me trazia todas essas informações, eu já era uma pessoa adulta e madura para saber aquilo que eu poderia consumir, né? Então eu estou preparado para isso, né? Então, por exemplo, eu acho para mim o celular, a internet, uma ferramenta fantástica para você estudar e aprender, porque você tem a informação ali. Eu acho isso bacana. Só que a criança e o adolescente não tem esse discernimento. Marcelo, e mesmo quando eu também estudo, né, no celular, também pesquiso, falo com pessoas, né, que eu não falaria de outra maneira. Mas mesmo quando você sabe o que você quer, tem umas coisas que invadem. Tem umas coisas que você não perguntou, que você não procurou, e elas aparecem para você. É o algoritmo. Né? Elas aparecem para você. E aí você fala, isso não me interessa. E você deleta. Lá tem a opção de você falar, não me interessa, você dá um ok, o algoritmo não manda mais para você. Não manda mais.
Tá, mas uma criança que está descobrindo o mundo, tudo interessa. Tudo interessa, é verdade. Tudo interessa para ela. E não é ela que está errada. Aí que eu acho que é mais um detalhe, é mais uma coisa que a gente precisa conversar muito com os pais. Não é a criança que está errada de se interessar. Tudo interessa para ela porque ela conhece muito pouco. E ela quer conhecer. E é justo que ela queira. O problema é que quem deveria protegê-la não está protegendo. Por uma série de motivos. Não vai aqui nenhuma acusação aos pais. Mas tem coisa que a gente não sabe. Por exemplo, meu cliente ontem não me falou dessa plataforma que está vendendo, né, a autorização comprovada. Eu não saberia se ele não tivesse me falado. E eu estou sabendo isso agora, eu também não sabia. Então, eu não saberia se ele não tivesse me falado. E aí, se eu não pensasse nessa hipótese, eu talvez desprotegesse o meu filho. Mas eu nem sabia. Ninguém me falou. E eu não tenho, né? Eu, pai, mãe de 40 anos, a gente não tem repertório formado para isso tudo. Então é preciso que quem tem esse repertório fale, mas é preciso que a gente dê valor ao que essas pessoas falam. Né? Por isso que, quando eu vou fazer essas pesquisas, eu sempre vejo quem segue aquela pessoa que eu estou lendo. Né? Se eu vejo lá, Sheili, Daniel Becker, Pediatria Integral, Elisama Santos, eu fico. Boas referências. Eu fico. Uhum. Se eu não vejo, eu não fico. A gente tem essa tendência mesmo. Né? Se eu não vejo, eu não fico. Por quê? Porque essas pessoas, juíza Vanessa Cavalieri, que eu não citei aqui agora nessa listinha, essas pessoas estão dedicando grande parte do tempo delas a isso. Elas são sérias. Então, quando elas falam, eu paro para ouvir. Né? E é isso que eu acho que a gente precisa ter muitos intermediários entre essas pessoas que estão lá em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e nós aqui, pais, mães, pessoas simples, pessoas sem formação acadêmica, pessoas que não estudaram, mas que estão educando os filhos do mesmo jeito. Né? E que precisam entender o que é para fazer. É isso aí. Né? A gente tem muito que conversar sobre isso. A gente sempre termina a nossa entrevista assim, a gente tem muito que conversar. Graças a Deus, né? A gente tem muita coisa para debater. Ô Goza, antes de terminar, manda os seus abraços. Então, Marcelo, hoje eu quero mandar um abraço justamente para todos os pais, mães, responsáveis, professores, educadores, que estão atentos a essas modificações que o ECA Digital traz e sugerir, né, que a gente forme um bloco de pessoas que querem proteger as crianças. É isso aí, é isso que precisamos fazer mesmo. Precisamos fazer. Goza, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Se Deus quiser. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia. Um novo programa na próxima quinta-feira, às 15h.